livro do profeta Isaías, capítulo 43. Glória a Deus. Tem hora que saem uns urrus mais encorpados, tem hora que saem uns urrus mais tímidos, né? Amém, querido? Você achou aí Isaías capítulo 43? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, louvamos o Teu nome por Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva e é poderosa. E ela sempre vem de encontro às nossas necessidades. E se nós viemos até aqui, é porque já o Teu Espírito Santo nos moveu a esse lugar. Se aqui nós chegamos, Pai, é porque o Senhor tem propósito de falar nos nossos corações. Ah, Senhor, e esta é a Tua palavra, e o nosso coração está receptivo para aquilo que o Senhor tem para fazer. Tira toda a resistência, tira toda a dureza, toda a preocupação, toda a inquietação, em o nome de Jesus. E fala, Senhor, fala de acordo com aquilo que o Senhor tem propósito para nós nesta noite. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o livro do profeta Isaías é um livro tão lindo, tão completo, tão perfeito. Ele é praticamente a Bíblia dentro da Bíblia. É um livro de muitas riquezas. Nós vemos ali que desde o capítulo 1, nós vemos ele falando, trazendo uma ministração para o povo, até praticamente ao capítulo 39, ele traz uma ministração de quebrantamento, de arrependimento, para que o povo se volte para Deus, para que o povo possa quebrantar o seu coração diante do Senhor. E aqui nós vemos que ele dá toda a descrição do reino messiânico, com tantas riquezas de detalhe. Você vê ali, ele começa, quando ele tem a sua experiência, no capítulo 6, que ele tem a sua experiência com Deus, no ano que morre o rei Uzias, e ele vê o Senhor dos exércitos. A partir dali, ele começa a desenvolver o seu ministério de uma forma tão tremenda. E de acordo com os pesquisadores e os comentaristas, ele foi executado, né? Porque ele ministrou no reino de Israel e no reino de Judá. Foi um profeta que não ministrou somente Israel, que era o reino do norte, mas Israel e Judá foram alvos da profecia, do ensinamento desse profeta. Esse profeta tinha uma responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Então nós vemos que do capítulo 1, tem o famoso versículo 19 do capítulo 1: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Então você já vê logo no começo uma proposta, né? Aí você vai para os outros capítulos, ali o capítulo 7, dando a descrição de Jesus, o nascimento de Jesus. Aí ele se estende, mas a partir depois do capítulo 39, nós vamos então, queridos, meditar alguns versículos do Deus que resgata, e nós vamos para o capítulo 43 de Isaías. Vamos ler alguns versículos. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá
por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente, e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha. Trazeis os meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos, é cego, e que surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Desde os estranhos não houve entre vós, deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com os quais vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez cair o carro e o cavalo, o exército e a força. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Até aqui, queridos. É um texto um tanto longo, mas nós não vamos, é só para trazer a noção do que está acontecendo aqui. Queridos, Deus aqui está realmente determinado a resgatar. Sabe, o Deus que está determinado a tirar o povo da situação de miséria, da situação de escravidão. E aqui, na época, tanto a Babilônia quanto a Síria eram os opressores, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Eram os opressores que chegavam e além de dominar, além de exercer uma opressão terrível, também fazia com que o povo perdesse a esperança. Então o Senhor, através do profeta Isaías, no capítulo 43, especificamente, o Senhor diz algo tremendo, amados, quando ele começa dizendo assim: diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel.
nós vemos que os dois nomes estão associados ao mesmo nome, tanto Jacó quanto Israel. A diferença é que Jacó é o homem que Deus chamou, que Deus fez a promessa, e Israel é o homem que Deus mudou o nome. De Jacó, Deus mudou. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver, na luta de Jacó, mas você vê que Deus mudou o nome de Jacó, e Israel quer dizer príncipe de Deus. Então é interessante esse detalhe. Isaías dá a ênfase nesse detalhe. Por quê? Porque se existe algo que Deus, Ele é especialista em fazer, é fazer a mudança, é fazer a transformação dentro de nós, de maneira sobrenatural, de maneira tão espantosa, que nos faz desejá-lo de maneira gloriosa. E aqui ele está se estendendo até o reino messiânico, ou seja, até a segunda vinda do Messias. Mas a promessa, meu amado, que nós vemos descrita aqui, você pode abraçar. Por quê? Porque é uma promessa que se estende a todos quantos receberam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Então ele traz aqui uma mensagem de esperança e de resgate para o povo. Versículo 1 ainda: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Ah, meu amado, que verdade espantosa, que verdade gloriosa. Já imaginou? Deus disse isso. Deus aqui não está simplesmente se direcionando à nação de Israel. Não, aqui nós somos também enquadrados nesta promessa. Quando você abriu o seu coração para ouvir a palavra de Deus, quando você abriu o seu coração para permitir que Jesus viesse fazer morada, você também recebeu de Deus o direito, de filho, como está lá em João capítulo 1, versículo 14. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui, chamei-te pelo nome. Deus te conhece pelo nome. Deus te conhece de uma forma singular, queridos. Entre quantos bilhões? 7 bilhões de habitantes no globo, é isso? Entre 7 bilhões de habitantes nesse globo, você é pessoa única diante de Deus. Deus tem um carinho muito especial, exatamente a causa pela qual Jesus veio ao mundo, meu amado. Então, chamei-te pelo nome aqui. O profeta está profetizando numa época difícil, uma época de muitos pecados, muita apostasia, muita idolatria, em que o profeta está profetizando aqui. Não era fácil não, ele profetizar. Até sacrifícios humanos estavam acontecendo nos dias em que o profeta Isaías levanta como um profeta da nação de Israel e de Judá também. Então nós vemos aqui que quando a Síria invadiu e quando Babilônia tomou o domínio da situação, o povo perdeu a esperança. O povo achava que nunca mais ia ter a sua liberdade. Queridos, nós sabemos que no contexto bíblico, a Síria, Babilônia, Egito, é uma figura de opressão, é uma figura de governo opressor, sistema opressor, que tenta tirar as forças, que tenta tirar o ânimo, que tenta tirar a alegria, que tenta tirar o prazer de poder adorar a um Deus. E aqui nós olhando o profeta dizendo isto, e ele fala no versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Amados, nós cantamos tanto hoje, os louvores foi tudo voltado para essa realidade. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
Amados, às vezes nós entramos numa situação complicada, principalmente em tempos como esse em que vivemos, dias como esses em que estamos atravessando. Mas o Senhor é um Deus de promessa mesmo, é um Deus que resgata, é um Deus que nos tira, é um Deus que nos estende a mão e não nos deixa sucumbir. Por isso que nós vemos aqui passar pelas águas. Queridos, é difícil. Passar pelas águas está falando exatamente no sentido de passar por dificuldades, passar pelo fogo, ou seja, quando estiveres entre a cruz e a espada, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Oh, meu amado, como é precioso. Deus sabe as suas lutas, Deus sabe as suas dificuldades, Deus sabe os problemas que te circulam, Deus sabe o quanto tem sido dificultoso você encarar essa situação, mas há uma promessa de resgate, que diz aqui o Senhor promete resgatar. É interessante que lá no capítulo 41, versículo 10, um texto também, uma passagem muito conhecida, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, ou seja, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, porque eu sou contigo. Oh, meu amado, meu querido, minha querida, essa palavra não é apenas uma palavra que foi lançada ao vento para se perder com o tempo. Esta palavra foi escrita para ultrapassar a barreira do tempo e do espaço. Quando Isaías escreve isso, ele está profetizando cerca de 730 anos antes do nascimento de Jesus. E quando você pega os detalhes descritos por ele, de como seria, você se impressiona. Por quê? Porque toda a profecia que esse profeta declarou, todas, com exceção daquela que está associada ao milênio, que ainda está para vir depois do arrebatamento da igreja, mas fora isso, todas as profecias detalhadas da vinda do Messias, cumpriu-se à risca, queridos. E aí, nesse meio, nós vemos ele aqui então, o profeta sendo levantado por Deus para animar o povo, para dizer: olha, quando passares pela dificuldade do fogo, quando passares pela turbulência das águas, eu estou contigo, eu não te deixarei. Meu irmão, minha irmã, saibas que esse é o prazer de Deus, esta é a alegria do Senhor sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Você que nesta noite entrou por essas portas, Deus tem o prazer e o propósito de restituir, de resgatar tudo aquilo que fora perdido, de fazer nova todas as coisas de maneira sobrenatural. Esse é o nosso Deus, esse é o Todo-Poderoso. Ele diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Por quê? Versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Oh, meu amado, que Deus é esse? Que maravilha, que prazer poder estar aos pés deste Deus. Nós vemos que a Bíblia é composta de promessas condicionais, né? Existe a condição aqui, essa promessa estava associada a uma condição. Primeiro, o povo precisava abraçar essa verdade. O povo precisava tomar posse desta realidade. A dificuldade estava ruim. Por quê? Porque quando Babilônia veio para levar os cativos, e levou os cativos, levou o povo de Judá, e nós vemos que quando ele fala do fogo aqui,
Quantos de nós não conhecemos a passagem de Jeremias, no capítulo 3, Daniel capítulo 3, quando aqueles 3 servos fiéis, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados diante de uma posição onde eles teriam que se prostrar diante de deuses estranhos, e aqueles 3 jovens disseram: não, nós não vamos nos prostrar. E qual foi a consequência e qual foi o castigo para aqueles homens? Então vocês vão cair vocês vão ser lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E eu quero ver, disse o rei, quem é Deus para poder livrar vocês? Quero ver quem é Deus. E todos nós sabemos qual foi o final. Foram jogados os 3 homens na fornalha de fogo, e quando os 3 caíram lá, era possível enxergar 4, porque o quarto era semelhante ao filho dos deuses, era reluzente, era o brilho, era o poder aplacador da fúria do fogo. Queridos, e aqui Isaías está fazendo, na verdade, uma recordação a esse povo da fidelidade de Deus. Que ainda que o fogo esteja ardendo, ainda que o fogo esteja tentando assolar a sua vida, vale a pena confiar em Deus, vale a pena depositar em Deus a nossa esperança. E nós vimos que ele fala também sobre trazer os seus descendentes. Versículo 5: não tema, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, e ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte, entrega, e ao sul, não detenhas, trazei os meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Queridos, quantos aqui não se lembram da data aproximadamente de 1948, quando esta parte desta profecia, que os judeus de todas as partes do mundo estavam sendo chamados de volta para repatriar a sua nação, uma ordem de Deus. Veja bem, isto é profecia que já tinha sido dita pelo profeta Isaías: eu os trarei da onde vocês estiverem, eu os farei com que vocês retornem. Queridos, eu só estou dizendo isto para que você possa entender que a fidelidade de Deus, ela ultrapassa as barreiras do tempo, do espaço, ela ultrapassa a nossa capacidade, ela vai além do que nós podemos entender, porque Deus faz aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao entendimento do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. Se você é alguém que está com seu coração inclinado ao Senhor, aguarda, espera no Senhor, verás a promessa do Senhor se cumprindo totalmente. Nós temos visto muitas promessas se cumprindo nos nossos dias aqui. Nós temos visto famílias ser restituídas nos nossos dias aqui. Nós temos visto jovens entregando seus corações ao Senhor nesse lugar. Nós temos, e ainda vamos ver muitas coisas, queridos. Nós estamos vivendo um tempo novo. Tudo isso que está acontecendo é para que a igreja também possa experimentar um renovo de Deus sobre si mesma, sobre as suas vidas. Então Deus está meio que fazendo dessa situação um momento de prova, para que os seus fiéis se destaquem, para que os seus fiéis possam estar voltando o seu coração para Deus. E isso está voltado para mim e para você. Continuando, vamos dar um salto aqui. Versículo 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.
Queridos, todos nós sabemos que a maior razão de Jesus Cristo vir ao mundo foi para quê? Para trazer salvação. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, versículo 17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, queridos, nós vivemos num momento muito difícil, onde as pessoas estão apavoradas, onde as pessoas estão perdendo o controle das suas próprias vidas, perdendo a direção, sem norte, sem um rumo a seguir. Mas quando nós sabemos que Jesus, Ele é a nossa bússola, Ele, quando diz lá em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está na verdade trazendo o cumprimento daquilo que os profetas sempre predisseram. E o prazer de Deus é nos colocar debaixo da graça do Salvador, é nos colocar debaixo das mãos do Salvador, é nos colocar diante dele para que possamos ser conduzidos de glória em glória, de vitória em vitória, ainda que com lutas e com tribulações. Por isso que está escrito, quando passares pelas águas, elas não te afogam, quando passares pelo fogo, eles não vão queimar, e nem cheiro de fumaça haverá em ti. Isso é simbólico, amado. Isso quer dizer que as lutas, os problemas, as circunstâncias, os levantes que às vezes vêm contra a sua vida, seja às vezes no seu lar, seja às vezes no ambiente de trabalho, pessoas cheias de invejas, pessoas mal intencionadas, querendo tirar, tomar o seu lugar, querendo roubar a sua alegria. Deus tem a garantia de uma promessa para nós. E aqui, quando ele diz no versículo 11, né? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Não adianta, não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem que diz isto? Paulo fala isso. Paulo reforça essa palavra, né? Então, quando nós olhamos aqui essa situação que o profeta faz nas suas colocações aqui sobre a salvação que ele realizou. Aonde que essa salvação foi realizada, meu amado? Na cruz do Calvário. Na cruz, a salvação foi nos dado pela graça. A palavra salvação no grego é sozo, que tem o mesmo significado de salvar, restaurar, curar, restituir, abençoar, né? Salvar. Como é bom ser salvo na hora certa. Quem trabalha de resgate aí, ou quem já trabalhou aí em resgate, sabe o que é isso, sabe o que é salvar alguém da morte, livrar alguém, prestar um socorro, ser um socorrista. E aqui o Senhor fala que Ele é o nosso Salvador e fora dele não existe outro. Versículo 14: assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com os quais se vangloriavam. Amados, coloca isso no teu coração. Babilônia aqui se gabava, Babilônia aqui batia no peito e dizia: não, eu vou arrasar, eu vou invadir, eu vou dominar. E aqui o Senhor fala que por amor dos escolhidos,
por amor daqueles que chama pelo seu nome, o Senhor faria com que esses inimigos viessem e saíssem fugidos. Os barcos, que eles eram, os caldeus e os assírios, eles eram especialistas em construção de navios de guerra daquela época. Os próprios navios que os trouxeram, o Senhor falou, eles vão voltar fugidos nesse navio e vão naufragar. Eles vão afundar. Eles vêm para te perseguir, mas eles sairão fugidos daqui. Queridos, uma palavra de esperança para resgatar um povo que estava um tanto amedrontado. Hoje a gente ainda pode perceber alguns um tanto temerosos, preocupados, amedrontados. Mas eu vou dizer para você uma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus é por você, meu irmão. Deus é por mim, Deus é pela sua igreja, Deus é para aqueles que nele confiam, Deus é para aqueles que entregaram a Ele toda a sua esperança. Então nós vemos aqui que Ele faz, Babilônia na época era um reino muito poderoso, muito forte, mas o Senhor fala, não será páreo para mim, porque eu vou agir, eu vou mover essa situação e vou fazê-los fugir, ainda que alguém te persiga, porque a gente vive num mundo de perseguição. Pessoas se levantam para perseguir constantemente, pessoas se levantam para tentar tirar aquilo que você conquistou, com sacrifício, com luta. Pessoas se levantam para tirar a tua paz, pessoas se levantam para tirar o seu prazer até de vir na igreja. Às vezes, existe hoje em dia, queridos, infelizmente, existem intenção para todos os propósitos. Para que vir na igreja? Não tem necessidade de vir na igreja, não. Hoje tem muitas pregações que a gente pode ouvir, sem precisar ir para a igreja. Tem muitas pregações, glória a Deus, tem homens de Deus abençoadíssimos aí pregando, através do Facebook, através do YouTube, né? Homens abençoados. Mas eu vou dizer para você, amados, existe uma diferença em a gente ouvir, né? Com exceção da necessidade. Alguns não tem como, então Deus reconhece a necessidade. Mas existe uma diferença entre você estar presente na comunhão dos santos e estar ouvindo e vendo de longe aquilo que Deus está fazendo. Quando há uma justificativa pela qual não há condição, Deus abençoa e Deus honra, Deus zela pela sua palavra para cumprir, mas não por um capricho. Hoje eu não vou para a igreja não, porque tem outras coisas que eu preciso fazer, então hoje eu não vou. Eu vou assistir uma pregação daqui, e a pregação vai falar, vai incendiar. Se você não pode, está impossibilitado, né? Não tem problema, Deus vai reconhecer. Mas imagine você, pensa, quando você está com fome, seu estômago está ali, dando nó, tanta fome, e aí você vê assim, você liga o seu monitor de televisão, e você vê na televisão ali um bife grelhado, bem bonito, sabe aquele bife grelhado, bife com bastante gordura, ou então você vê uma cena assim de uma churrasqueira, soltando aquelas fumaças e aquelas peças de picanha, assando ali, que está tão real aquela cena que você sente até o cheirinho daquela picanha sendo assada naquele carvão, naquele ar gostoso, e você sente aquele prazer, você começa a olhar aquilo ali. O que acontece se você ficar durante uns 3 dias assistindo essa cena? Você vai saciar a sua fome? Ai, que gostoso. Ai, agora, pela fé, eu vou pegar um pedaço dessa picanha e vou fatiar e vou comer. Você corta ela assim, molha na farinha ou naquela farofinha e
nossa, eu sou outra pessoa, estou alimentado, estou fortalecido. É assim que acontece? Não é, queridos, não é. Por quê? Porque uma coisa é você estar vendo, a outra é você estar degustando de perto. Então, glória a Deus por todos os recursos que a mídia nos oferece hoje. Eu não sei o que seria de nós se não fossem os recursos da mídia e a equipe aí do som do som e imagem nossa aí, para fazer com que os cultos ultrapassassem aí os limites aí do estado, os limites do Brasil, e conseguisse alcançar pessoas que têm sido tão abençoadas pela palavra de Deus, queridos. Não sei o que seria, mas uma coisa é certa: Salmo 133 não perde o seu valor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça e desce sobre a orla das vestes de Arão. É como um monte de irmão, como orvalho sobre o monte, irmão, que desce e irriga e molha toda a terra. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, na comunhão, no conviver, no relacionamento, existe uma ordem de Deus para que a bênção venha e nos alcance. Somos alcançados pelas bênçãos de Deus. Então aqui o profeta Isaías está dizendo exatamente sobre o que Deus estava proposto a fazer para resgatar esse povo, para resgatar o ânimo desse povo. Primeiro, não olhar para a dificuldade das águas, não olhar para a dificuldade do fogo, entender: eu te remi, eu te chamei pelo nome, você foi chamado pelo nome por Deus. Amados, Deus nos conhece pelo nome. Isso é muito gostoso, isso é muito gratificante para nós. Nós não somos apenas um grão de poeira cósmica, como diz o filósofo, né? Amarrado pela gravidade a um sistema solar que nos prende nesse solo. Não, amados, você é alguém especial, eu sou alguém, nós somos especiais para Deus, a obra-prima de toda a criação. Então nós vemos aqui Isaías trazendo isso como uma promessa. Versículo 16 e 17. Assim diz o Senhor: e o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Assim diz o Senhor: o que outrora preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que Deus está lembrando aqui, através do profeta? Assim diz aquele que abriu o mar vermelho uma vez. Assim diz aquele que fez com que o mar tivesse que ceder espaço e abrir caminho, e as ondas bravias tiveram que se acalmar para que o caminho fosse aberto e vocês passassem. Assim diz o Senhor. Queridos, se nós tivermos condições de acreditar que um dia Deus abriu o mar vermelho para que o seu povo passasse, nós poderíamos firmar a nossa confiança na promessa desse Deus que nunca nos desampara. Quantas dificuldades, quantos obstáculos, quantos problemas, mas o Senhor está lembrando aqui que Ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Preparou um caminho no mar, e não somente preparou esse caminho, mas também fez afogar nesse mesmo mar todos os inimigos de Israel. Os cavalos e os cavaleiros, o exército de Faraó, afogaram nestas águas impetuosas, a qual o próprio Deus tinha aberto. Então, meu amado, a sua luta pode ser forte, a sua luta pode ser dura,
porém Deus está contigo, não temas, como está lá no capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça, não é com a tua justiça, não é com a justiça do teu irmão, é com a justiça dele. Deus é um Deus justo. Não estou querendo dizer com isso que nós não temos que ter o nosso senso, a nossa vida impactada e deixar o Espírito Santo gerar a transformação em nossas vidas, mas a justiça de Deus é a justiça que não nos negou o derramamento do sangue do próprio Filho para nos remir, para nos resgatar para Ele mesmo, amados. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que não nos deixa de maneira nenhuma. Agora, o detalhe da condicional aqui, versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, mesmo sendo boas, hein? Aqui há uma mistura da assolação, Assíria e Babilônia, e uma mistura também das coisas boas que Deus fez. Por exemplo, livrar o povo da escravidão do Egito foi uma coisa boa. Mas a opressão dos povos inimigos era muito ruim. E o que o Senhor diz aqui: não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis. Sabe o que quer dizer isso, amados? Tem gente que vive numa nostalgia daquilo que passou. Como é triste isto. Como a vida nostálgica prende as pessoas de uma forma onde elas não conseguem avançar. Elas não conseguem ver um futuro brilhante. Elas não conseguem, ela fica engarranchada naquilo que passou. Pessoas que se prendem a mágoas, pessoas que prendem a ressentimentos, pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que ficam pensando, mastigando, maquinando e ruminando coisas de 300 anos atrás. Então veja que Deus é um Deus de resgate, amados, um Deus que quer resgatar. E aqui traz todos esses princípios. Deus está mostrando: olha, eu vou fazer Babilônia fugir pelo mar, eu vou fazer a Assíria ser derrotada, eu chamei vocês pelo nome, ó Jacó, eu te formei, eu te mudei o seu nome, você de Jacó, você passou a ser um príncipe. E agora, quando ele fala aqui: não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis das antigas. Cuidado com as coisas passadas, meus amados. Às vezes é gostoso recordar assim. Nós temos uma caixa de fotografias, né? Nossa, tem tantas fotos. Antigamente era assim que tinha, né? Não sei se vocês ainda têm. Então, de vez em quando era aquelas Kodak, que colocava um flashzinho nela, e a gente tirava as fotos, depois mandava revelar a bobina, era 12 poses, 24 poses, né? E aí a gente guardava aquelas fotos. O pastor Léo tem uma, é desse tempo, ó. Tá vendo aí, ó? E é legal a gente olhar e ver, né? Olhar essas coisas. Mas, amados, sabe que nós temos uma forte tendência para olhar para as coisas ruins que acontecem? É do ser humano se prender nas coisas que frustraram, nas coisas que machucaram, nas coisas que o magoaram. É muito comum do ser humano isto. E aqui o profeta está alertando eles: olha, vamos, tem uma coisa nova, mas vamos aqui no nosso acordo: não vos lembreis das coisas passadas, tira da recordação as coisas antigas. Quando Jeremias, lá em Lamentação capítulo 3, versículo 21, faz uma lembrança ao Senhor, ele fala exatamente isso. E ali também Jeremias estava passando anteriormente por um aperto no Reino do Sul. Ele estava passando um aperto, e o que ele diz? Não vou me prender nas coisas ruins que aconteceram, quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Amados, é
É algo tremendo isso. Trazer as recordações, aquilo que traz esperança, não é gostoso. Quando a gente olha as fotos, né? Mariana gosta de ficar mudando os quadrinhos das fotos em cima do rack. Então ela vive mexendo ali, trocando as fotos, né? Dos netos. A maior alegria dela é essa. E troca, e de vez em quando ela fica refazendo a reposição das fotos. Mas é legal que a gente nos vê ali também, e a gente vê o quanto Deus foi generoso, meu querido. Quanto Deus foi bom, tem sido bom. Hoje já você tem a galeria do celular com milhões de fotos, vai para a nuvem, né? Ninguém mais perde, não revela mais, não acontece mais isso, né? Só quando você quer guardar, você pode até fazer um álbum, tudo. Mas hoje ficou tão simples, você pode registrar tudo com uma facilidade tão grande. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha os recursos muito limitados. Mas ainda assim, queridos, o que nós vemos aqui é que nós não podemos nos prender no passado. Nesse ponto o apóstolo Paulo tinha razão. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13. O que ele diz? Olha, quanto a mim, eu não julgo que eu já alcancei todos os méritos que eu acredito. Trocando em palavras aqui. Quanto a mim, eu não julgo já ter alcançado tudo aquilo pelo que eu fui alcançado. Mas uma coisa eu faço, e entre as coisas que eu faço, existe uma que é a seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a frente, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Queridos, não podemos ficar presos nos emaranhados dos acontecimentos. Já pensou se nós fôssemos nos deixar levar pelos traumas e pelas coisas ruins que já cruzaram o nosso caminho? Muitos, por causa disso, queridos, naufragaram. Muitos, por causa do pensamento preso ao passado, pararam no tempo, estacionaram. Existem pessoas formadas em medicina, existem pessoas formadas em psicologia, existem pessoas formadas em engenharia, em arquitetura, em odontologia, que por causa de frustração não exercem. Por quê? Porque alguma coisa lá no passado marcou a sua vida e elas não conseguiram encontrar o libertador. Jesus é o nosso libertador, meu querido. E quando Ele nos trouxe aqui, é exatamente para dizer que tem coisas novas para fazer nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Então nós vemos aqui, não lembrem, não recorde das antigas. Até as coisas boas, né, amados? Puxa vida, se a gente ficar só pensando nela, a gente pode até lembrar as coisas boas para ter assim um ânimo. Mas o nosso testemunho tem que variar, tem que mudar, sabe por quê? Porque a Bíblia fala em andar em novidade de vida. Deus tem coisas novas para nós todos os dias. Todos os dias. E esse tempo, queridos, eu estou vendo, nós temos visto, temos sentido, e é o que ele diz aqui, um renovo. Conversava ainda com um irmão na porta, que me recebeu hoje, dizia: pastor, não dá mais para ficar dizendo não para Deus, não dá mais. Eu cheguei a essa conclusão que não tem condição de ficar protelando, ficar procrastinando, ficar deixando o tempo passar, porque o tempo passa e a gente passa junto, amados. Só a palavra de Deus é que permanece para sempre. Mas eu estava olhando, meu Deus do céu, 56 anos, olha só, para quem chegou com 19, 20 na igreja, passa o tempo, né? Olha aí, Senhor, eu glorifico muito a Deus, porque o Senhor colocou muitos Barnabés nas nossas vidas, né, pastor Léo? Muitos Barnabés, pessoas que nos consolidaram, pessoas que nos ajudaram a caminhar, pessoas que nos ajudaram a acreditar na palavra de Deus.
Então você que está aqui, você que está nos assistindo aí, saiba que Deus te chama pelo nome, que Deus diz: tu és meu e de mais ninguém, fora de mim não há Deus e não há salvação. É Ele quem diz através do profeta Isaías. Agora eu preciso acreditar, eu preciso crer, eu preciso abraçar essa verdade. Versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que coisa tremenda. Eis que faço novas todas as coisas, e já estou fazendo, já estou realizando, já estão vindo à luz, porventura não percebeis? Amado, percepção, vamos chamar isso de discernimento. Percepção é algo que cabe a nós, abrir os olhos e enxergar. E ele pergunta aqui: não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios, não é rio, rios no ermo. Pensa no deserto, queridos. Pensa, eu não conheço assim fisicamente um deserto, só pelos estudos, né? Mas pensa um deserto. O Senhor está falando: vocês lembram que eu abri um caminho no mar? O que eu estou para fazer agora, eu vou abrir um caminho no deserto, e vou fazer nascer rio. O que é? Qual é a diferença entre o deserto e o ermo? Parecem as mesmas coisas, né? Parece quase que sinônimos. Deserto é um lugar onde você olha e você tem visão confusa, tem muitas miragens, as pessoas enxergam, como é que chama isso? É miragem mesmo, né? As pessoas olham para o deserto e enxergam aquilo que ela começa a desejar, ela começa a enxergar oásis no deserto, devido à necessidade que elas estão atravessando, elas começam a enxergar. Mas aqui, o Senhor diz: eis que eu abrirei um caminho no deserto, e criarei rios. Ermo é um lugar de nada. Ermo é um lugar onde não existe possibilidade de vida. Ermo é um lugar onde só se é lançado ali para morrer. E aqui o Senhor fala através do profeta: eis que eu farei criar caminhos no deserto e rios no ermos. Mas associando ao versículo anterior: não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Oh, queridos, aquilo que Ageu diz, né, sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória do segundo entendimento. Quando nós nascemos, queridos, nascemos sem entendimento nenhum. Quando Deus entra na nossa vida, nós somos instruídos. Deus quer fazer tudo novo. Deus quer restaurar. Como foi ministrado no culto de casais na semana passada, não existe nada tão bom que não possa ficar melhor. Não existe nada tão melhor que não possa ficar excelente. É assim com Deus, mesmo com lutas e dificuldades. Nós não podemos nos contentar com o que está bom. O bom nos acomoda. O bom é inimigo do melhor. Ah, não, tá bom, tá dando para levar, tá bom. Não tá bom nada, queridos. É hora de falar: Senhor, eu quero que o Senhor faça esse caminho no meu deserto. Eu quero que o Senhor crie esses rios. Rios é vida, rios é transformação, rio é restituição, rio é resgate de Deus para nós, amados.
E é com que ele fecha esse primeiro bloco aqui de promessas. Farei para vós um caminho e rio no ermo. Então, queridos, é dentro desta realidade, dentro dessa ministração, que eu quero declarar sobre nós o que Deus tem para nós de novo hoje. Hoje, Deus não nos quer desesperados, apavorados, angustiados. Não. E tudo tende a nos levar a ficar assim. Mas quando a nossa confiança está no Senhor, quando o nosso socorro está no Senhor, nós poderemos desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz. Se é homem quem diz é uma coisa, agora quando é Deus que diz, Ele cumpre. Se você continuar lendo até o capítulo 64, você vai ver praticamente no capítulo 64, versículo 4, ele diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então, meu amado, você e eu que estamos aqui nessa noite, temos um Deus que nos chama pelo nome e diz: tu és meu, tu és meu. E no meio das tempestades, às vezes, nós ficamos meio que confusos, mas eu quero convidar você a deixar o Senhor cuidar dessa tempestade, a deixar o Senhor cuidar desse rio na sua vida. Se você tiver que passar pelo rio, Ele não vai te afogar. Se você tiver que entrar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Isso está expressando as lutas do nosso dia a dia. Queria convidar você a se colocar de pé. Deus é maravilhoso, fiel e poderoso. Talvez você esteja enfrentando alguma turbulência, alguma tempestade. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Por isso que você e eu estamos aqui nessa noite. Tempo novo. Eis que estou a fazer uma coisa nova. Guarda isso no teu coração. Eis que estou a fazer uma coisa nova. E já está acontecendo. Vocês estão percebendo? Disse o profeta. Farei um caminho no deserto e rio no ermo. Já estão vindo à luz. Podeis sentir? Amados, tem uma coisa nova. Como é gostoso experimentar o novo de Deus. Eu quero orar nessa noite, baseado nessa palavra. Cantamos tantos louvores expressando isto. E como foi ministrado também no momento do louvor, às vezes nós cantamos, mas quando chega na hora de encarar, a gente fica com dificuldade. Mas nós não somos de plástico, nem nós somos de carne, temos sentimentos. E às vezes os nossos sentimentos querem falar mais altos do que a palavra de Deus dentro de nós. Às vezes nós somos corroídos pelas nossas emoções, não é isso que Deus quer. Às vezes somos sufocados pela angústia que tenta anular o poder da palavra de Deus. Mas Deus é fiel, amado. Deus é fiel. E sabe qual é a tua luta? Deus não quer que a situação do momento venha a sucumbir você. Toda essa situação do momento que nós estamos vendo aí, são semelhantes aos navios de Babilônia que vieram para arrasar, os assírios que vieram para sufocar, mas o Senhor diz, eles vão fugir, eles vão ter que retornar, eles vão ter que abrir espaço, porque eu, o Senhor,
Sou Deus e além de mim não há outro. Eu disse e eu vou fazer. Amados, é uma questão de tempo. E às vezes nós queremos antecipar o tempo e não adianta. O tempo é o nosso aliado. É só o tempo que pode nos ajudar. Eu quero orar nessa noite com esse propósito, com esse objetivo. Você que está cruzando uma tempestade, você que está cruzando esse rio impetuoso, você que está cruzando esse fogo ardente de situação, que às vezes você olha para a direita e não consegue ver a solução, olha para a esquerda e não consegue ver a solução, e parece que você vai sucumbir, e você vai ser queimado. Não, a palavra do Senhor diz que você não vai nem ter cheiro de fumaça. Isso quer dizer o quê? Que você vai passar por essa tempestade, que você vai passar por essa situação, que você vai passar por esse problema, e ainda para complementar aquilo que tenhamos que passar, o Senhor diz: eu crio coisas novas, estou fazendo coisas novas, já estão vindo. É tempo de experimentar o novo de Deus, é tempo de experimentar a glória de Deus que há de se manifestar. Então eu quero estar orando nesta noite. Eu sei que você está bem no seu lugarzinho aí, mas eu quero, é bom, queridos, é bom selarmos como atos proféticos. Eu queria que você que está precisando de ser revigorado nessa sua caminhada, eu queria convidar você a sair do seu lugar, respeitando o distanciamento, e viesse aqui para que nós oremos juntos, para que nós orássemos juntos pelas nossas causas. Você ser tocado pela presença, pela força desse Deus. Então, se você está enfrentando uma tempestade, um fogo cruzado, que às vezes você não sabe nem de onde vem, a palavra de Deus nessa noite diz: eu te chamo pelo nome, eu te chamo pelo teu nome, eu te chamei, tu és meu. E como uma prova disso, eu convido você, se estiver passando por isso, a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, e nós vamos orar juntos, vamos apresentar as nossas causas ao Senhor, vamos levar diante dele essa situação, e nós vamos poder ver a fidelidade da palavra de Deus, a fidelidade do Senhor, que tem visto as suas lutas, tem visto as suas dificuldades, mas o Deus que está aqui, amados, é maior que tudo. Ele faz questão de deixar claro: eu sou Deus, e fora de mim nenhum outro haverá. Deus está aqui, queridos, Deus está presente aqui. Oh, glória. Pode se chegar mais. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por acontecer, já estão se manifestando. A luz de Deus vai mostrar a direção. Oh, Senhor, Deus é fiel. Põe a tua mão no teu coração, meu amado. Põe a tua mão no teu coração. Oh, Jesus, tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui operando maravilhas. Tu estás aqui movendo em milagres. Tu estás aqui renovando coisas, renovando corações. Oh, meu amado, antes de eu orar, quero que você declare isto. Deixe o seu coração nas mãos dele agora. Eu te remi, eu te chamei, tu és meu. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Não temas, porque eu sou contigo.